mensagem no WhatsApp, então, tá bom? Que tá aqui aberto, tranquilinho. Bom, então, eu peguei essa aula, que é quando eu ministrei na medicina, é uma visão geral das estruturas, né? Que são duas proteínas muito importantes, que são a hemoglobina e a mioglobina. Então, como a gente já falou, tem o do Harvey, né? Tem a Anita Marzocco, tem vários livros que podem ser usados. Depois me lembra, acho que foi a Bárbara que me pediu, né, Bárbara? Até hoje, acho que chegou o livro. Se não chegou, manda seu e-mail para mim de novo, que acho que o seu e-mail está lá em cima. Chegou? Você conseguiu acessar? Foi, né? Você me manda o e-mail de novo, porque eu te compartilhei o livro, mas posso ter digitado alguma coisa do e-mail errado, não sei. Você manda para mim no final da aula, que aí quando acabar eu já compartilho com você de novo, tá? O livro, para você ficar depois estudando. Deixa eu passar aqui na frente. Então, só lembrando um pouquinho do que a gente viu, né? A proteína, na verdade, ela é um agregado, né, de moléculas de aminoácidos. Então, desde uma estrutura mais simples, que a gente vê as ligações através da ligação peptídica, que a gente chama, né? Quando ocorre uma interação entre um grupo amina de um aminoácido e o grupo carboxila de outro aminoácido, eles vão interagindo e vão fazendo as ligações peptídicas. Então, a estrutura primária que a gente vê é a estrutura linear, né? Que ela não tem uma conformidade nativa, como a gente chama, ela não tem uma estrutura nem bidimensional nem tridimensional. A partir da estrutura secundária é que ela vai ganhando uma forma, né? Ela vai ganhando uma conformidade nativa. Então, eu vou ter nas interações que vão acontecendo, que são através de o que a gente chama de folha preguiada ou alfa-hélice, né? Então, ela vai tendo uma conformidade diferente. Estou falando isso porque, no caso da hemoglobina e da mioglobina, elas têm um pouquinho de diferença em relação a essa estrutura. A mioglobina, ela é uma estrutura que é categorizada como estrutura terciária, tá? Lembra que a terciária é quando ela tem ao mesmo tempo uma ligação que a gente chama de alfa-hélice e olha de folha preguiada, né? Mas ela não tem a junção de várias moléculas entre si para formar a quaternária. Então, a quaternária é quando, por exemplo, eu pego uma terciária e junto com outra terciária, né? Então, isso é o que representa a hemoglobina. A hemoglobina é quaternária. A mioglobina ainda não. A mioglobina é só um bloquinho, né, formado através desse arranjo, que é essa conformidade nativa entre a alfa-hélice e a folha preguiada. Então, a gente tem que lembrar das estruturas para lembrar que a mioglobina é uma estrutura terciária e a hemoglobina é quaternária. Em relação à comparação dessas duas proteínas, aqui tem uma figura bem bonitinha, né, que mostra que no caso da mioglobina, né, a importante função dela é estar lidando com o oxigênio, mas é uma forma diferenciada da hemoglobina. Por quê? Porque a mioglobina, ela só é uma reserva de oxigênio que está guardada na musculatura, tá? Na musculatura cardíaca e ou esquelética. Então, esse oxigênio não circunda, né, na corrente sanguínea, ele só está como uma reserva de oxigênio no músculo, né? Seja ele cardíaco, seja ele esquelético. Então, seria só uma reserva. Peraí que acho que a Ju conseguiu entrar. Peraí, deixa eu entrar aqui no celular para poder liberar ela. Espera só um pouquinho, que senão eu vou ter que sair da gravação aqui. Peraí. Cadê? Aqui. Deixa eu entrar aqui no Meet. Deixa eu ver se aparece o pedido dela, que aí eu já. Só para não ter que parar a gravação aqui. Participar. Peraí, que você não vai dar eco. Ui, já deu. Só permitir e pronto, já saiu. Pronto, só para ela poder entrar. Deu certinho, Ju? Entrou? Ô, judiação. Ah, mas você já tá me falado que aí eu ia lá no Meet e tem um que ele te convida pelo e-mail. Aí se você tivesse falado que você tava com dificuldade, eu te mandava o convite pelo e-mail, aí você abria o e-mail e entrava por lá. Mas pronto.
Deu certo. Eu comecei agora também, tá? Eu estava falando da estrutura da hemoglobina e da hemoglobina, dizendo que, como elas são proteínas, elas formam uma estrutura diferenciada, né? Então, a mioglobina é uma proteína que ela entra na categoria de proteína terciária. Terciária porque ela tem uma conformidade nativa que junta duas estruturas que a gente chama de alfa-hélice e folha preguiada. A hemoglobina ela é um pouquinho mais complexa, ela entra na estrutura quaternária. A quaternária é a mais complexa porque ela tem junção de duas ou mais terciárias, tá? Então, uma coisa já que elas começam a se diferenciar é quanto à sua estrutura. A mioglobina é terciária e a hemoglobina é quaternária. Outra grande diferença é quanto à função que a gente estava falando agora. A mioglobina, ela é uma proteína que ela tem a função do quê? De armazenar oxigênio no músculo, como você está percebendo aqui na figurinha, né? Então, ela só fica armazenando esse oxigênio na musculatura. Pode ser cardíaca e ou esquelética, tá? Tanto nos dois, ela tem essa reserva desse oxigênio. E a hemoglobina é bem diferente a função, né? Porque a hemoglobina é uma proteína que está dentro de uma célula específica, né? A célula é a hemácia, que também é chamada de eritrócito, os glóbulos vermelhos, então ela está dentro de uma célula, e estando dentro dessa célula, ela tem uma função de transportar gases, tá? Dentre os gases que a gente vai acompanhar hoje, é o transporte de oxigênio, tá? Então, ela faz esse transporte tanto de oxigênio, quando ela está fazendo transporte, né, do sangue arterial, como do sangue venoso quando ele está transportando o CO2. Então, através dessa troca gasosa, ela tem esse transporte desses gases que é tão importante. Aqui é como eu falei, né? Ó, é a estrutura terciária da mioglobina, tá? É a cadeia polipeptídica, e você percebe aqui que na hemoglobina ela é um pouco mais complexa, né? Aqui no centro, você está vendo uma estrutura muito importante que é chamado de grupo M. O M, a gente chama ele de grupo prostético. Por que a gente dá esse nome de grupo prostético? A proteína ela pode ter uma classificação. Que classificação é ela? É essa. A proteína ela pode ser simples ou a proteína ela pode ser conjugada. O que é essa diferença? A proteína simples é aquela que é só formada por aminoácido. Então, você olha a estrutura dela, só tem aminoácido. E a estrutura complexa é aquela que, além de ter aminoácidos, né, que obviamente é para formar essa proteína, ela tem outras estruturas dentro dessa estrutura. Então, ela pode ter, como no caso da hemoglobina, o ferro, que é um elemento químico. No caso da enzima, ela pode ter vitaminas, né, como a B1, a B12. Eu posso ter estruturas que são partes de moléculas não proteicas que estão ligadas a esta proteína. Então, tudo que não é proteico, que está ligado à proteína, né, formando essa estrutura, a gente chama de grupo prostético, tá? Um exemplo bem claro é a lipoproteína, né, que a gente fala bastante também. A lipoproteína também é uma estrutura complexa, por quê? Porque ela tem ligada à proteína o lipídio. Então, o lipídio, a gente pode categorizar ele também como um grupo prostético, tá? Então, tudo que é grupo prostético é uma parte não proteica. E aí, essa parte que eu estou sinalizando aqui é o que a gente chama de grupo M, H-E-M-E, tá? O grupo M, como está escrito aqui, ele é muito importante porque é aqui que eu tenho o armazenamento do quê? De ferro, tá? Então, é no grupo M que eu armazeno ferro. A diferença que você percebe aqui é que a hemoglobina, a mioglobina, desculpa, ela é composta por só um grupo M, tá? No caso da hemoglobina, como ela é uma estrutura quaternária, né, ou seja, ela é a junção de várias estruturas terciárias, ela tem nela 4 grupos M. Ó. Então, você vê aqui, 1, 2, 3, 4, tá? Então, aqui, nesse grupo M, seria o armazenamento de ferro. E por que esse ferro, estando nessa proteína, ele é tão importante? O ferro,
ele tem um tipo de ligação que a gente chama como ligação alostérica. Eita, o que é ligação alostérica? Ligação alostérica é a atração que o ferro consegue fazer capturando quem? O oxigênio, tá? Então, por isso que alguns pacientes, né, que vocês devem atender, tem um tipo de patologia que a gente chama de anemia ferropriva, né? O que é a anemia ferropriva? Anemia ferropriva é a carência nutricional de ferro. Então, é um paciente que não ingere alimentos que contêm ferro. A gente precisa ingerir esses alimentos para ter esse elemento químico, né? Então, a pessoa não come carne, não come feijão, né? Não come algumas legumes e verduras que não têm ferro, como espinafre, e aí ele fica com essa deficiência. Não tendo ferro no corpo, esse ferro não se adere ao grupo M, e não estando ao grupo M, ele não consegue o quê? Ele não consegue atrair o oxigênio, tá? Eu tenho também patologias mais raras, onde o que acontece é que a pessoa faz a ingesta de alimentos contendo ferro, mas ela não consegue absorver este ferro, né? Então, uma vez não absorvendo, ela também não consegue ter essa captura desse oxigênio e ela também tem um quadro de anemia. A anemia, por que ela se dá, né? Então, assim, quem tem essa patologia, por que sente cansaço, dor nas pernas, né? Sonolência? Por que dá todo esse quadro clínico? Porque, na verdade, o oxigênio, ele é muito importante, como a gente já aprendeu, para que eu consiga realizar um processo que é a respiração celular. O que é a respiração celular que a gente já aprendeu? É a produção de ATP. Então, o oxigênio, ele está lá armazenadinho na mitocôndria, e aí quando eu vou terminar o processo da respiração celular com a cadeia transportadora de elétrons, eu preciso ativar a saída desse oxigênio da cadeia para formar a molécula de água e começar a disparar a fosforilação oxidativa, né, que é a produção de ATP, a cascata da produção de ATP. Então, se eu não tenho esse oxigênio em abundância, obviamente isso vai atrapalhar o quê? Isso vai atrapalhar a oferta na produção desse ATP. Então, a pessoa, por isso que já acorda cansada, já acorda sonolenta, por conta desse déficit automaticamente que vai ser por tabela dessa produção de energia do organismo, né? Então, quando ela estivesse mesmo sem energia suficiente para o organismo poder trabalhar e funcionar, tá? Então, é a carência nutricional de ferro. Aqui é uma estrutura um pouco mais detalhada, né? Esse mesmo grupo M que a gente está falando, tá? Na literatura, ele tem um nome que é uma estrutura um pouquinho mais complexa, né? Ela chama protoporfirina, tá? Protoporfirina é só um nome que a gente dá um pouquinho mais específico para esse grupo M, para dizer que no grupo M eu tenho justamente este armazenamento tão importante que vocês estão vendo aqui no centro, ó, que é o ferro, tá? Então, aqui eu tenho, onde eu estou circundando, este grupo M, e aqui neste grupo M é que a gente faz esse armazenamento tão importante de ferro. E aí, como eu falei, através de uma ligação que a gente chama de ligação alostérica, né, é que este ferro, que está contido aqui no grupo M, ele consegue atrair a molécula de oxigênio, tá? O O2 ele é posicionado. Aqui a gente tem toda uma posição de aminoácidos, né? Porque se a gente lembrar, aqui são blocos de vários aminoácidos ligados entre si, né? Então, aqui no meio, nessa ligação, se você ver aqui na região, ó, eu tenho ferro ligado, principalmente, né? A um aminoácido que a gente chama de histidina, por isso que no F8, né, que é a posição F8, o que acontece? Eu tenho a histidina, que está próxima à ligação, como você está vendo aqui, né? E o oxigênio, que fica ligado ao ferro, ele fica próximo à histidina E7, que fica um pouquinho mais longe, relacionada a essa molécula. Então, aqui é só para posicionar que o ferro está ligado mais a um aminoácido, que é a histidina F8, tá?
que está mais ou menos aqui como a gente mostrou, e o oxigênio está ligado mais a E7, que é aqui um pouquinho mais para baixo, né? Que ele está um pouquinho mais distante. Só para mostrar a estrutura que ela se encontra para ligação, tá? A mioglobina, qual que é a grande função dela? A gente acabou de falar que a mioglobina ela tem uma grande oferta de oxigênio, mas essa oferta de oxigênio ela fica disponibilizada só no músculo. Então, assim, numa atividade física, por exemplo, ela pode ser ativada quando eu tiver uma diminuição da oxigenação naquela região. Então, o paciente ou um atleta, ou alguém está fazendo uma atividade física. E aí, nessa atividade física, está fazendo um dispenso maior de energia. Então, é óbvio que naquela região, muitas vezes, eu vou pedir a ajuda da mioglobina para quê? Ela não é uma reserva de oxigênio? É. Então, se eu gastar muito oxigênio naquela musculatura, para que eu não tenha uma cãibra, o que a mioglobina faz? Ela corre liberar esse oxigênio no músculo, para quê? Para evitar que o paciente tenha uma cãibra, tá? Aqui, esse gráfico mostra que a mioglobina ela tem uma alta afinidade pelo oxigênio. Ó. Aqui no eixo Y a gente fala que é uma alta afinidade porque ela tem a pressão parcial de oxigênio, tá? E aqui é a quantidade desse oxigênio. Você vê que aqui na curva, né, ela está colada ao eixo X. Por que ela está colada ao eixo X? Porque ela tem uma grande afinidade, ela pega para ela esse oxigênio. Como eu falei, o oxigênio só está no músculo. Ela libera para outras pessoas? Não, ela não libera para mais ninguém. Ela fala: esse oxigênio é meu, está aqui no músculo. Quando a musculatura cardíaca ou a musculatura esquelética precisar desse oxigênio, eu ofereço a eles, tá? Então, essa curva a gente chama curva hiperbólica. Por que ela é uma curva hiperbólica? Porque você vê ela crescendo com alta afinidade no oxigênio, principalmente no eixo X. Então, essa alta afinidade se dá por conta da hemoglobina pegar esse oxigênio só para ela e só distribuir no músculo. Além da atividade física, um papel muito importante que a mioglobina tem, né? Era uma patologia, não sei se vocês já ouviram falar, que é uma lesão maciça no tecido muscular, que se chama rabdomiolose. O que é isso? A mioglobina, né, ao invés dela liberar esse oxigênio de uma forma equilibrada para o músculo, né, para que não tenha um lesionamento, ela acaba não liberando esse oxigênio de uma forma correta, tá? Então, quando o paciente, por exemplo, ele tem uma atividade física muito exagerada, o que pode acontecer? Ele não consegue, né, liberar esse oxigênio de uma forma eficiente, e aí o paciente acaba tendo como consequência o quê? Uma fraqueza e uma dor muscular, que seria a mialgia, tá? Então, é um caso onde a mioglobina, na verdade, ela precisaria liberar de uma forma adequada o oxigênio. Se ela não consegue liberar de uma forma eficiente, quando ela tem um exacerbamento, né? Quando você está fazendo uma atividade física e ela precisa liberar, mas não libera, você acaba tendo a manifestação dessa patologia. Pode falar. Jogador de futebol, por exemplo, mesmo tendo tanto preparo, mas ainda tem muita cãibra, porque tem uma saturação. Tem a saturação de oxigênio e também precisa ver a deficiência do cálcio, né? Porque o cálcio, ele também, ele ajuda, ele é, na verdade, um ativador, né? Para que eu consiga ter essa circulação de oxigênio ativa. Então, se eu tiver ou uma deficiência de cálcio, ou na verdade ele parou de fazer um treinamento, aí de repente ele quer fazer o treinamento muito rápido, isso também, se não for acompanhado de uma forma muito eficiente, pode gerar esse problema. Então, assim, tem N situações, mas aí pode ser ou principalmente uma deficiência de cálcio, ou uma absorção de ferro, ou o treinamento dele que não está suficientemente adequado, que ele muitas vezes ficou muito tempo parado, depois voltou, e aí gerou
essa problemática muscular. Então, precisa ver qual que é, na verdade, o fator de risco, mas muitas vezes é o exacerbamento de atividade física. Ele exacerba de uma maneira muito exagerada, né, a atividade, e isso acaba lesionando aquela musculatura, mesmo ele tendo um treinamento, né? Todo organismo, mesmo tendo um treinamento, ele tem um limite, né? Se ele ultrapassa aquele limite, você vê os jogadores de vôlei, por exemplo, né? Vira e mexe, eles têm lesionamentos, né? Por quê? Porque eles forçam demais aquela musculatura, né? E aí, por forçar demais, muitas vezes eles acabam tendo até um desgaste da própria musculatura esquelética. Tudo bem, Jordana? Respondi sua questão? Tá picando um pouquinho o som, acredito que sim. Uma outra coisa importante da mioglobina é que a gente fala, o paciente deu entrada num pronto-socorro, né, num pronto atendimento. Ele tá com uma característica meio estranha, né? Ele fala para você que ele tá com uma dor no peito, que tá irradiando pro braço, né? Ele tá se sentindo um pouco nauseado e ele tá preocupado porque ele pode estar tendo um infarto, tá? No pronto atendimento, o que se faz, né? Eu faço uma curva enzimática cardíaca para ver se ela tem alteração e eu faço um exame de rastreamento, que é a dosagem da mioglobina. Por que a dosagem da mioglobina, para saber se um paciente está infartando, é importante? Porque se a mioglobina estiver elevada, pode ser que justamente houve um lesionamento, né? Agora, o grande dilema é, será que houve um lesionamento na musculatura cardíaca ou será que essa dor que ele está relatando, né, que é no peitoral, puxando para o braço, é de um lesionamento esquelético, tá? Então, para saber a diferença, né, por isso que a gente fala que a mioglobina, aí ela entra só como um marcador de rastreamento. Por que o marcador de rastreamento? Se ela estiver elevada, vai chamar a atenção. Olha, pode ser um lesionamento na musculatura cardíaca ou esquelética. Vamos realmente fazer uma anamnese desse paciente e vamos fazer os exames mais completos, enzimáticos cardíacos. Se tiver uma alteração, né, sugestiva de enzimas cardíacas, né, aí vai ser sugestionado que o paciente realmente tem o quê, né, um pré-infarto. Mas o que pode acontecer muitas vezes é o paciente só ter tido um lesionamento na musculatura, né, esquelética, e aí, pela mioglobina ter dado elevada, pode-se interpretar que ele está infartando, mas não está, porque só lesionou a musculatura esquelética e não foi a musculatura cardíaca, né? Porque tanto nos dois casos, quando o paciente ele está infartando, é justamente por quê? É provavelmente porque ele teve um acidente vascular, desculpa, que ele teve uma obstrução, né, na passagem de oxigênio, então ele teve a formação de placas de ateromas, e aí essa placa de ateroma, o que aconteceu? Lá na membrana do endotélio, na membrana do vaso, impediu a passagem do quê? Justamente de oxigênio. Então, se impede a passagem de oxigênio, o oxigênio não chega na musculatura cardíaca, e aí, quem é que vai correndo tentar corrigir esse problema lá na musculatura cardíaca? A mioglobina, tá? Então, o paciente, quando está infartando, a mioglobina se eleva, por quê? Porque ela tenta corrigir essa ausência de oxigênio, que pode estar causando o quê? Na musculatura cardíaca, uma necrose. Se tiver uma necrose, né, o que automaticamente vai acontecer com esse paciente? Esse paciente vai infartar. Então, a mioglobina lá na musculatura cardíaca, ela acaba se tornando eficiente, porque se houver uma obstrução, né, na passagem de oxigênio, uma vasoclusão, e aí estiver impedindo parcialmente esse oxigênio chegar na musculatura cardíaca, a mioglobina ela vai tentar corrigir. Professora, mas por que então a pessoa infarta, né? Se tem a mioglobina lá na musculatura cardíaca? É que se de repente teve mais de uma necrose, né, mais de uma região necrosada, ou seja, várias regiões faltaram oxigênio, começou a necrosar em várias regiões, a mioglobina não faz milagre, né? E aí o paciente realmente vai infartar e a mioglobina não vai ter efeito, tá?
Tudo bem com isso aqui, meninas? Agora, falando um pouquinho da hemoglobina, né? Então, a hemoglobina, ela é muito importante porque ela também funciona no meu organismo como que a gente chama de sistema tampão. Por que ela é um sistema tampão importante? O que é o sistema tampão? A gente lembrando só um pouquinho das outras aulas. É um sistema tampão porque ela ajuda a manter o pH do sangue sempre no seu valor de referência. Qual é o valor de referência? 7,35 a 7,45, né? Então, ela, por estar na corrente sanguínea e ter o contato com esses gases, ela acaba tendo afinidades ou com o oxigênio ou com o CO2, a fim do quê? A fim de justamente evitar que o sangue, em alguns momentos, ele se torne muito básico, né, que a gente chama de alcalino, que daria para o paciente uma alcalose, ou evitar que o paciente tenha uma acidose, no caso de um pH muito ácido. Então, a hemoglobina, por ter essa afinidade com esses gases, e esses gases estarem representando a parte ácida, no caso, né, do ácido carbônico, e a parte básica, no caso do oxigênio, a hemoglobina é um tampão muito eficiente do nosso organismo. Então, aqui você percebe, né, que ela tem uma grande afinidade com o oxigênio, né? Então, no transporte lá do sangue arterial, que a gente conhece, né? Ela tem uma grande afinidade. Então, a HB, que é essa hemoglobina, com a ajuda do ferro, né? Que a gente já mensurou, através de uma ligação alostérica, se liga a esse oxigênio, e aí eu tenho o complexo HbO2. Então, aqui eu tenho a célula, né? Que é a nossa hemácia, também chamada de eritrócito, os glóbulos vermelhos. Dentro dessa célula tem um pigmento, que é a hemoglobina, e essa hemoglobina, justamente por estar contida ferro, né, que é o grupo M, ela tem essa capacidade de se ligar ao oxigênio. Então, o transporte né, capturar esse oxigênio lá dos alvéolos, né? Então, eu tive lá a inspiração, entrou quem? O oxigênio, né? Esse oxigênio, ele vai ser dissolvido no plasma, vai ser transportado para quem? Vai ser transportado para todas as minhas células, tá? Uma vez que eu tenha esse transporte de oxigênio adequado, eu tenho uma grande afinidade para manter o pH do sangue sempre o quê? Alcalino, que é o que eu preciso, né? Então, eu preciso sempre manter meu pH entre 7,35 e 7,45, tá? No caso do sangue arterial, a minha preocupação qual é? A minha preocupação é que ocorra uma troca gasosa satisfatória, né? Ou seja, que ao iniciar a inspiração, esse oxigênio, né, seja ofertado para as minhas células e tecidos, eu libere como troca gasosa o CO2, e esse CO2 também vai ser transportado pela hemoglobina com a finalidade de ser o quê? Expirado. Qual que é o grande problema que a gente já mensurou em algumas aulas desse CO2? O problema do CO2 é se o paciente tiver com problema respiratório, né? Se ele tiver com asma, uma bronquite crônica, um efizema pulmonar, né? Uma metástase de pulmão. O que pode acontecer? Lembra que a gente aprendeu já no sistema tampão que tem a reação química do sistema tampão, que é a água mais CO2, que vai formar um ácido, que é bem preocupante. Quem é? O H2CO3. Quem é o H2CO3? É o ácido carbônico, tá? É um vilão para o organismo? É um grande vilão. Por quê? Porque se ele ficar em grande quantidade no organismo, principalmente na corrente sanguínea, o que ele faz com o sangue? Ele transforma o sangue o quê? Ácido, né? Agora, o que o sistema tampão faz?
Ele tem a possibilidade de pegar esse ácido carbônico, que é chamado de H2CO3, né? E dissociar, né, essa reação química, né? Ou seja, o que, que ele faz? Ele transforma num ácido fraco, que é o H+, né? Na verdade, isso chama protonação e desprotonação, né? Quando eu tenho o H2 aqui, a gente chama que ele está protonado. O que, que é estar protonado? É ter grande quantidade de prótons, de íons H+. Se eu tiro parte desses íons H+, ao tirar esse íon H+, o que, que eu estou fazendo? Estou desprotonando. Então, a principal reação química do sistema tampão é desprotonar quem? O ácido carbônico, tá? Como é que eu desprotono o ácido carbônico? Eu libero um ácido fraco, que é o H+, e vou formar uma estrutura que é o HCO3, que é a principal base do meu organismo. Quem é essa base tão importante? O bicarbonato. Nossa, professora, então, através de um ácido é que eu faço a base? Sim, é isso que a gente chama de sistema tampão. Então, num caso de um paciente que não está realizando uma troca gasosa satisfatória, o que, que o sistema tampão vai fazer? Vai tentar tirar esse ácido carbônico que está acumulando em excesso e transformar em bicarbonato. Mas qual que é o grande problema? Se eu não tiver uma troca gasosa satisfatória, é como se eu quisesse tirar água de um barquinho furado. Né? Então, quer dizer, o organismo tenta pegar o H2CO3 e transformar em bicarbonato, mas vem mais H2CO3 e vem mais porque ele não está conseguindo fazer a expiração, porque ele está com uma deficiência respiratória. Então, neste caso, provavelmente o paciente vai ter o quê? Vai ter um episódio de acidose respiratória. Por que acidose respiratória? Porque ele vai ter um acúmulo de ácido carbônico que, apesar do organismo tentar, através do sistema tampão, converter em bicarbonato, pela quantidade excessiva, né, de ácido carbônico formado, e por ele não conseguir estar expirando esse composto, ele vai acabar acidificando o pH do sangue, né? E se aí não for corrigido a tempo, o paciente pode ir a óbito por uma acidose respiratória. Então, essa importância, na verdade, da hemoglobina, porque a hemoglobina ela tem afinidade com os gases. Então, é um efeito que a gente chama na literatura que chama efeito Born. O que é esse efeito Born? É B-O-H-R, Born. É a afinidade que a hemoglobina tem no transporte desses gases, seja ele o oxigênio ou o CO2. Então, por que ela é um tampão eficiente? Porque se o pH tende a ficar muito ácido, ela costuma ter mais afinidade com quem? Com os íons H+, né? Com o ácido carbônico. Se o sangue tende a ficar muito básico, ela começa a ter afinidade mais com quem? Com o oxigênio, para tentar tirar esse acúmulo desse oxigênio e evitar que tenha uma alcalose, tá? Então, o efeito Born é a afinidade que a hemoglobina acaba tendo com esses gases. Por isso que você vê aqui, ó, a hemoglobina, ela pode estar no que a gente chama de desoxihemoglobina. O que é isso, desoxi? Desoxihemoglobina, ela não está carregando oxigênio. Ela está tendo afinidade com quem? Com CO2. Ou ela pode estar na forma oxihemoglobina, que aí sim, ela está o quê? Ela está transportando quem? Oxigênio, tá? Então, quando ela está transportando o CO2, a gente diz que ela está num estado que chama estado estrutural T. O que é o estado estrutural T? É quando ela está tensa. O que é tensa? É quando ela está transportando CO2. E o estado estrutural que a gente chama aqui de R é o estado relaxado. O que é o estado relaxado? É quando a hemoglobina está transportando o quê? Oxigênio, tá? Então, aqui você vê, ó, a desoxihemoglobina, né? Sangue venoso ou sangue arterial? Sangue venoso, está transportando CO2. E aqui a oxihemoglobina,
quando você vê ela transportando quem? Oxigênio. Aqui ela está no estado T, de tenso, e aqui ela está no estado R. R do quê? De relaxado. Tá? Então, é a afinidade na hemoglobina no transporte dos gases. Aqui mostrando, né? Isso que eu acabei de falar, tá vendo? Ó, desoxi e oxihemoglobina, né? Então, aqui ela está transportando quem? CO2. Aqui ela está transportando quem? Oxigênio, tá? Isso pela afinidade que ela tem. Então, aqui, ó, é o estado T de tenso, está transportando o CO2. Aqui é o estado R, que é o estado relaxado, que está transportando quem? Está transportando oxigênio, tá? Isso num gráfico, a gente pode mostrar. Ai, professor, eu odeio gráfico, né? Aqui é uma curva da hemoglobina. Lembra que a mioglobina, ela é um estado onde eu tenho o quê? Uma alta afinidade pelo oxigênio. Quando eu tenho uma alta afinidade, como a gente falou que é a curva hiperbólica, né? Você percebe que a curva fica, pum, colada na disponibilidade de oxigênio. Aqui já é diferença, ó. Olha por que é diferente. A curva, ela não tá colada aqui, tá vendo? Então, ela não tá num estado onde ela fica com alta afinidade, ou seja, ela não pega o oxigênio só para ela. E aqui você percebe que ela muda um estado transitório entre uma alta afinidade pelo oxigênio, né? E aí ela transita entre o quê? Entre uma baixa afinidade com o oxigênio. Então, aqui a gente tem a saturação de oxigênio nos tecidos, tá vendo? Isso aqui é estado T. Então, se é estado T, ela está transportando o quê? CO2. Então, eu vou liberar o CO2 dos tecidos, né? E aí, o que vai acontecer? No estado R, o que vai acontecer? No estado R, eu tenho a chegada de quem? Do oxigênio nos pulmões. Então, aqui seria o sangue o sangue venoso, e aqui seria o sangue arterial. Por que a gente chama de curva sigmoide? A gente chama de curva sigmoide porque ela transita entre baixa afinidade de oxigênio e alta afinidade com oxigênio. Então, é claro que quando ela chega no pulmão, é óbvio que tem muito oxigênio ali, né? Então, qual que é a função dela? É capturar esse oxigênio, é ter uma alta afinidade pelo oxigênio, né? À medida que ela vai liberando esse oxigênio para o tecido, né? E o tecido vai devolvendo o CO2, o que vai acontecendo? Ela vai diminuindo essa afinidade pelo oxigênio e vai aumentando a afinidade com quem? Ela vai aumentar a afinidade com o CO2, tá? Então, essa é uma curva sigmoide que mostra que a hemoglobina ela vai transitando entre ter afinidade pelo CO2 e afinidade pelo oxigênio. Por quê? Por esse transporte dos gases, sangue venoso, sangue arterial, sangue venoso, sangue arterial. Aqui a gente consegue ver melhor, tá vendo? Ó? Aqui, pressão de oxigênio, né? No vaso venoso, né? E aqui você vê do sangue arterial. Então, a afinidade é maior quando o quê? Maior no oxigênio, principalmente no sangue arterial. No sangue venoso é menor porque, ó, a pressão parcial de oxigênio aqui, ó, na curva vermelha, é bem menor, não chega a 20. Por quê? Porque aqui eu estou falando de sangue venoso, né? Está transportando CO2. Quando eu tenho o sangue arterial, olha aqui, ó, tá vendo? O pico maior, ele chega a quanto? 100 mmHg de oxigênio, tá? Então a pressão é muito maior, obviamente, né, no sangue arterial, que está transportando oxigênio, do que no sangue venoso, que tem uma baixa afinidade pelo oxigênio. Tudo bem aqui, meninas? Uma outra coisa importante é um estado que a gente chama de estado cooperativo. O que é esse estado cooperativo? Ele é meio chatinho, mas só para a gente entender.
Eu tenho os estados transitórios, né? Eu tenho um estado que a gente chama de estado T, que eu falei para vocês, que é o tenso. No estado T, o que acontece? Eu tenho maior afinidade por quem? Pelo CO2, tá? E no estado relaxado, eu tenho maior afinidade por quem? Pelo oxigênio, né? Como vocês estão vendo aqui, ó. No tenso não tem oxigênio. À medida que ele vai capturando esse oxigênio, ele vai oferecendo esse oxigênio, ele vai mudando para o estado R. Como é que ele consegue, na verdade, mudar do estado T, que é o estado tenso, pelo estado R, que é o estado relaxado? É pela oferta de oxigênio. Então, quando ele vai trocando, né, do sangue venoso pelo sangue arterial, o que vai acontecendo, né? Vai aumentando a oferta de quem? Do oxigênio. Então, à medida que eu consiga fazer a primeira ligação, como está mostrando aqui na figurinha, ó, do oxigênio com a hemoglobina, essa afinidade pelo oxigênio vai o quê? Aumentando, tá? Então, vem o primeiro oxigênio, se liga ao grupo M. Aí vem o segundo oxigênio, também se liga. Vem o terceiro, vai se ligando. Então, é como se fosse aquela figura que a gente vê, que um vai dando a mão para o outro, e um vai ajudando o outro, vai formando uma corrente, né? É isso que a gente chama de estado cooperativo. A partir do momento que o primeiro oxigênio consegue se ligar à hemoglobina, eu vou deixar de ter o estado T, que tem baixa afinidade pelo oxigênio, para mudar para o estado Q? R, que começa a ter afinidade com quem? Com o oxigênio. Então, vem o primeiro oxigênio, se liga, como vocês estão vendo aqui, ó, tá? Aí vem o segundo, terceiro, quarto. Aí, a partir do primeiro que se ligou, fica mais fácil de eu ligar os próximos oxigênios que vão vindo, né? E aí ele vai mudar desse estado tenso, que não tinha afinidade pelo oxigênio, pelo estado R, que é aquele que começa a ter o quê? Afinidade pelo oxigênio, tá? Aqui é o que a gente mostra a alteração de sangue venoso para sangue arterial. Por quê? Porque ele deixa de ter afinidade com o CO2 para começar a ter mais afinidade com quem? Com o oxigênio. Só que isso muda também, né? Depois que eu liberei esse oxigênio, o que acontece? Ele vai mudar de novo do estado R, que deixa de ter oxigênio, e volta para o estado Q? Tenso, tá? Aí começa tudo de novo. O estado tenso, né? Que tem mais CO2, começa, né, a aumentar a afinidade pelo oxigênio, e aí vai levando esse oxigênio para o tecido. Liberou oxigênio no tecido, começa a capturar o quê? CO2. E aí ele vai mudar de novo para o estado tenso, tá? Então, por isso que oscila muito, ó, o estado transitório, tá vendo? De novo, o mesmo gráfico, né, da curva sigmoide. Então, eu tenho aqui essa curva colada, é para mostrar que ele tem alta afinidade pelo oxigênio. Aqui seria quem? Aqui seria a curva da mioglobina, né? Então, que não é uma curva sigmoide. Então, aqui é a alta afinidade. Aqui o que mostra, né? Aqui mostra que ele vai de um estado, né, onde ele tem uma baixa afinidade, né, pelo oxigênio. Por quê? Porque aqui é no tecido. E aí ele vai aumentando essa afinidade pelo oxigênio à medida que ele vai chegando o quê? Nos pulmões. Então é aqui que eu falei que aqui é o estado T de novo, tá? Tenso. E aqui é o estado quê? Relaxado. Essa transição aqui que vocês estão vendo é onde começa o que a gente acabou de falar, que é o quê? O estado cooperativo. O que é o estado cooperativo? É quando ele deixa de ter a afinidade pelo CO2 e começa a aumentar a disponibilidade de oxigênio e capturar mais oxigênio, e aí ele muda do estado T para o estado R. Só que lembra, isso aqui volta de novo, né? Depois que ele capturou o oxigênio, levou para os tecidos, de novo, fica no estado T. Aí baixa a afinidade pelo oxigênio, captura de novo o oxigênio, vai ficando no estado relaxado.
Aí, de novo, vai levar esse oxigênio para os tecidos, diminui a afinidade e assim vai, tá? Então, ele vai transitando sempre, né? Entre o estado T e o estado tenso. Por isso que a curva que a gente chama não é uma curva hiperbólica, como é no caso da mioglobina, que só vai ter afinidade pelo oxigênio. Tem uma hora que ele tem afinidade pelo oxigênio, tem outra hora que ele não tem afinidade pelo oxigênio, né? Vai depender do quê? Vai depender do efeito Born, né? Lá no sangue venoso, vai ter mais o quê? CO2. Então, vai obrigar ele a ter mais afinidade com quem? Com o CO2, o ácido carbônico. Quando eu tiver um sangue arterial, vai ter maior quantidade do quê? De oxigênio. Isso obriga a hemoglobina a ter maior afinidade com o oxigênio. Ah, então, é essa a afinidade importante que a gente tem em relação à disponibilidade de oxigênio no tecido. Aqui, ó, depois, se vocês quiserem estudar, tem uma chave bem legal que mostra desde a estrutura, né? Aí ele fala dessa ligação cooperativa, né? No estado desoxi, no estado oximoglobina, né? Nesse estado T e no estado R. E aqui eu coloquei, que eu achei bem pertinente, né? Poderia estar falando mais de estrutura, mas eu coloquei um caso que eu acho que não sei se apareceu já em algum paciente, que é a anemia falciforme, tá? É uma patologia um pouco mais rara, porque ela é um erro inato do metabolismo, né? Então, ela é um erro metabólico. Só que, se eu não tomar cuidado no diagnóstico, se eu fizer um exame e não fizer exames mais elaborados, eu posso confundir com qual? Posso confundir com anemia ferropriva, tá? Ou até mesmo com a talassemia, com outra subunidade de anemia. Então, eu tenho que tomar cuidado e fazer exames específicos aqui, tá? Por quê? A anemia falciforme é uma alteração genética muito importante. Então, isso tem que ser diagnosticado através do teste do pezinho. Então, no caso da anemia falciforme, o que acontece, né? Você tem a hemoglobina normal, né? Que a gente chama de hemoglobina o quê? A AA, né? Ou a F, que a gente chama de fetal, né? No caso da anemia falciforme, o paciente acaba tendo a HB, que a gente chama HBS. Por que ela fica como HBS? Ela fica HBS porque ela vai formar em forma de foice. E tudo acontece devido a um problema genético. Então, na formação da estrutura da hemoglobina, o que vai acontecer? Na estrutura de formação, eu tenho uma troca de posição de aminoácidos muito importante, né? Então, aqui o que acontece? Eu tenho a formação, como você está vendo, ó, do HbF, tá? Que é a hemoglobina defeituosa. E aqui, ó, eu tenho a troca de posição de um aminoácido que é chamado ácido glutâmico ou glutamato, por outro aminoácido que a gente chama de valina. Então, acontece, na verdade, uma substituição de aminoácido, ou seja, o ácido glutâmico troca de lugar com outro aminoácido que é a valina. Isso por conta de um erro genético, tá vendo? Ó, aqui eu tinha o GAG, e aí por uma troca de nucleotídeo, né, adenina timina, ela troca de posição, e isso faz com que eu troque também o quê? Substitua o aminoácido em questão. E aí, trocando um aminoácido, fala, professora, você está brincando, né? A hemoglobina, ela tem 151 aminoácidos. Trocou uma posição, vai dar anemia falciforme? Sim, tá? Trocou a posição de um aminoácido, vai formar a hemoglobina, mas ela vai formar o quê? Defeituosa, né? Ela vai ficar uma forma que a gente chama de forma falcêmica, em forma de foice. Daí vem o nome anemia falciforme, né? Porque a hemoglobina, ao invés dela formar bicôncava, né? Como a gente conhece, ela fica numa forma estreitamente afoiçada, tá? Aqui é mostrando, ó, o HbA que a gente deveria produzir,
tá? E aí aqui a gente está produzindo quem? O HBS. Tudo porque, olha lá de novo, ó, troca de posição, né? O ácido glutâmico, por quem? Pela valina. Olha aqui a danada, tá? Por a troca de posição de um aminoácido, eu tenho a formação dessa hemoglobina defeituosa. Ah, então, ela, na verdade, por estar defeituosa, o que, que vai acontecer? Quando ela tiver esse transporte, né? Esse esquema é muito legal. Quando ela fizer esse transporte, né? Principalmente do oxigênio, ela fica de uma forma que a gente chama tactoide, uma forma mais quebradiça. E muitas vezes ela se esbarra na membrana do endotélio e começa a quebrar. Vem outra, esbarra, quebra. Vem outra, esbarra, quebra. O que, que vai acontecendo? Vai acontecendo uma obstrução vascular. Então, o paciente, ele pode ter o que a gente chama de crise falcêmica. Não sei se vocês já ouviram falar. O que, que é a crise falcêmica? É quando eu vou acumulando na circulação essa hemoglobina defeituosa e ela vai impedindo o quê? A passagem do oxigênio. Vai impedindo, impedindo. Chega um momento que ela obstrui de uma tal maneira que o paciente começa com uma dor homérica, né? Uma dor, assim, quem relata fala que é uma dor insuportável nos membros inferiores e ou superiores, né? E aí ele vai parar no pronto-socorro para quê? Para fazer uma vasodilatação, essa expansão alveolar e quebrar esse plaquetamento que aconteceu devido a essa coagulação na formação dessa hemólise, né? Dessa perda maciça de hemoglobina que foi formando esse coágulo. Então, paciente que tem essa anemia falciforme mais grave, relata que às vezes de 15 em 15 dias, de 20 em 20 dias, ele tem que estar indo no pronto-socorro, porque ele tem essa crise falcêmica, ele tem que se internar para fazer o tratamento dessa crise, né? Ah, professora, mas não tem tratamento? Ele pode tomar um vasodilatador, né? A gente chama de VK500 ou tem outros tipos de vasodilatadores. Mas o problema é, você dá esse vasodilatador para ele. Se ele tiver uma queda brusca, né, um acidente de carro, de moto, ele morre por hemorragia. Então, assim, não é aconselhável ele usar esse VK500, porque se ele tiver algum acidente mais severo, ele acaba tendo uma hemorragia eterna e acaba indo a óbito, tá? Aqui é o que está mostrando após a hemólise, né? Então, aqui, ó, tá vendo? É a eritropoiese, ou seja, na medula óssea ocorre a formação dessa hemoglobina, olha aqui ela nascendo, né? Que bonitinha. Então, aqui eu tenho a composição de ferro, de globinas, né? A eritropoietina, que é o hormônio que estimula a produção dessa hemácia. A vida útil dela é cerca de 120 dias, tá? Após esse período, o que, que acontece? Eu tenho lá no baço, né, e também no fígado, a hemólise, né, a destruição dessa hemácia. Então, aqui é mostrando, né? Então, o macrófago, que é, na verdade, lá do sistema imunológico, uma célula de defesa, ele vai fazer a fagocitose, né, dessa hemácia, ou seja, o que é a fagocitose? Vai englobar essa célula para destruir. Quando ele destrói a hemácia, o que acontece? Ele pega a parte dos aminoácidos, que a gente chama de globina, e reaproveita. Tá vendo? Ele está reaproveitando, né, os aminoácidos. E a parte do grupo M, o que, que o grupo M tem? O grupo M tem ferro. O que, que ele vai fazer? Aqui, se for no fígado principalmente, ele transforma num composto que a gente chama de biliverdina, depois de biliverdina em bilirrubina, que vocês devem conhecer, né? E aí de bilirrubina lá no fígado, né? Ela acaba sendo metabolizada, onde ela pode ser excretada principalmente aonde? Na urina, tá? Onde ela é filtrada lá nos rins. O ferro também é reaproveitado, tá vendo? Aqui a transferina. A transferina também é metabolizada no fígado, e aí eu consigo reaproveitar
parte deste ferro para eu não jogar todo ele fora. Então, vê que o organismo, ele, grande parte, ele faz uma grande reciclagem, né? O problema da anemia falciforme é que a hemácia não dura 120 dias, dura muito menos, né? E acaba tendo uma hemólise muito grave e aí aumentando por subsequente o quê? A produção dessa bilirrubina, tá? Então, o paciente, ele tem uma pele muito amarelada, quem tem essa anemia falciforme, que é chamado de icterícia. Por que ele tem essa icterícia? Porque ele acaba produzindo muito bilirrubina. Parte dessa bilirrubina, a gente chama parte de bilirrubina direta e bilirrubina indireta. A bilirrubina direta, como ela está na corrente sanguínea, ela pode acabar se propagando para o tecido e é por isso que ela causa essa pele amarelada nesse paciente, tá? Então, a icterícia é uma característica direta da hemólise agressiva que esse paciente com anemia falciforme acaba tendo, tá? Dessa agressão da hemácia que vai acontecendo. Aqui é só falando um pouquinho, né, do caso clínico, falando um pouquinho da anemia falciforme, né, da troca de posição. Fala, professora, mas tem cura? Né? Não tem cura. O que o paciente tem que fazer, então? O paciente mais grave, ele pode fazer uma transfusão de sangue, né? Ou ele pode tentar até um transplante de medula, para tentar, né, no transplante de medula, começar a produzir a hemácia sadia. Mas os relatos nos casos clínicos, eles mostram que muitos pacientes acabam indo a óbito quando fazem esse tipo de transplante. Então, assim, é uma doença muito agressiva, não tem cura, tá? E como a gente falou, no paciente, no caso mais grave, ele vive no pronto-socorro, no pronto atendimento, porque ele tem essas crises falcêmicas de um período muito curto, pode ser de 15 em 15 dias, 20 em 20 dias. E se for muito severa, tem relatos que mostram que as crianças com essa patologia, elas não chegam à fase adulta, tá? Por quê? Porque cai a imunidade, né? Cai todo o plaquetamento dessa criança, ela começa a ficar muito acamada, ela começa, além de tudo, ter problema renal e ela costuma ir a óbito até por infecção generalizada, tá? Por conta de todo esse processo que acaba tendo com esse indivíduo. Então, é uma doença muito severa e não tem cura.